boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estiverem assistindo este vídeo. Eu relutei muito antes de fazer vídeo, né, porque eu não nasci pra câmera. Quando eu era criança eu queria ser famosa, depois de grande eu queria ser blogueirinha, mas eu reparei que pra mim isso não funciona. Por quê? Porque eu descobri que eu tenho uns tiques aí na hora que eu estou gravando. E eu só descobri isso assistindo os meus vídeos. Por exemplo, eu vou me policiar aqui pra não fazer. Mas quando eu tô gravando, eu faço um barulho como se estivesse mastigando chiclete, sabe? Que é fazer assim. Não, porque... Enfim, então... Eu tentei na última aula fazer um vídeo em que eu não aparecesse para explicar a matéria para vocês, e a imagem também ficou um pouco embaçada, e alunos que não assistiram, não tiveram, né, contato com o material da primeira aula ficaram perdidos, porque aí a atividade desta semana tinha a ver com este material da primeira aula também. Então eu resolvi fazer este vídeo. Vai ficar, olha só o barulho, vai ficar, né, mais ou menos, mas eu acho que vai ficar pelo menos um pouquinho melhor para vocês entenderem esta matéria, né? Pelo menos no início, até vocês entenderem o que é para ser feito, porque vocês estão um pouco perdidos. Os professores também, de certa forma, não perdidos sem saber o que fazer, mas sem saber como atendê-los da melhor forma possível. Por exemplo, tem aluno que acessa a internet, tem aluno que não acessa, e tem aluno que acessa a internet e vai precisar de PDF, e aí se a matéria não estiver no PDF, ele sem internet não vai ter acesso, enfim. Então, tentando atender a todos, este vídeo de hoje foi feito exclusivamente para fazer um resumão do que foi a aula 1 e a aula 2, para que vocês não fiquem tão perdidos, ok? Então, sejam bem-vindos, turma 702, nesta empreitada, né? Que é tentar fazer o conteúdo, né, o ensino chegar para vocês da melhor forma possível. O meu notebook está aqui do lado, e aí em alguns momentos eu vou ficar olhando para ele, lendo dali, porque o texto está ali, as explicações e tal, o roteiro, né, está ali. Então vocês não se incomodem se eu ficar nesse olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá, tá? Eu não estou olhando para a câmera porque eu nem quero olhar para a câmera. Mas enfim, estou falando com vocês, este vídeo feito com muito carinho para tentar ajudá-los, ok? Então vamos seguir um passo a passo. Vamos combinar primeiro. Eu vou enviar atividade para vocês. Atividade, não importa se tem exercício ou não. A atividade vai ser o fato de vocês terem acesso a algum conteúdo, tá? Minhas aulas são às quartas e quintas. Nas quartas-feiras eu vou passar o conteúdo, a explicação. Pode ser por vídeo meu, pode ser por vídeo de um outro professor que já tenha no YouTube, explicando, né, o conteúdo que eu estiver abordando. E vou passar o link, isso dentro do PDF, né, vai ter todos esses links do Google Forms. O que é o Google Forms? O Google Forms não é um aplicativo. O Google Forms é uma, digamos assim, uma plataforma, um site, para ficar mais fácil assim para vocês entenderem, que permite que nós façamos, né, formulários, fichas, de diversas formas, tentando atender as nossas necessidades. Por exemplo, na quarta-feira eu criei um formulário que só pedia para vocês o e-mail, o nome de vocês e a turma. Então essa era a nossa lista de presença do dia 3. Quem entrou, né, no grupo no dia 3 e viu que tinha esse formulário, aí conseguiu acessar para ganhar presença.
Eu sei que alguns de vocês tiveram problemas, então nós estamos tentando acompanhar esses problemas também para resolvê-los, mas é necessário que sempre que vocês possam, vocês utilizem, vocês entrem nos grupos, né, porque eles são para isso, para vocês poderem assinar essa presença. Mas não é só assinar a presença, é para seguir a orientação que está no PDF, que é aquele documentinho lá, e fazer o que está sendo pedido nele. Se diz ali, olha, assista o vídeo no link tal, clique no link tal para ter acesso ao vídeo. Ah, professora, cliquei no link e não abriu. Às vezes acontece, eu não sei por qual motivo. Alguns alunos conseguem abrir, outros não. Então, assim, o que eu peço a vocês é, não abriu o link, me chama no privado, né, pelo WhatsApp, que eu vou passar o link diretamente para vocês. Mesma coisa, professora, o Google Forms não abriu, o link não abriu. Não tem problema, me chama no privado que eu passo para vocês, ok? Outra questão. Professora, é para copiar o que está no PDF ou não é? Se eu disser copie de tal a tal, é para copiar, tá? Porque vocês precisam ter alguma coisa no caderno. Quando tiver alguma avaliação, alguma coisa assim, vocês não vão poder ficar contando só com vídeo, nem só com formulário. Então, vocês têm que ter alguma coisa no caderno para vocês consultarem, estudarem de vez em quando, tá? E então eu vou fazer o seguinte, para não ter dúvida sobre quando for para copiar, eu vou colocar no PDF de cor diferente. Por exemplo, a letra é preta. Então, quando for para copiar, eu vou colocar assim, copie no caderno o que estiver na cor tal. Por exemplo, pode ser azul. Eu não sei, tenho que experimentar para ver uma cor que fique boa lá, mas vamos dizer assim, azul escuro. Ó, copie tudo que estiver de azul escuro, tá? Então, vocês vão copiar tudo que estiver ali, bonitinho, direitinho, e deixar no caderno de vocês. Não precisa me mandar foto do dever copiado, porque vocês entrando no Google Forms, eu sei que vocês estão fazendo. Então, em um outro momento, eu posso sim pedir, olha, me mostra aí o dever do dia tal, a cópia do dia X, Y, enfim, mas aí eu vou pedir pra vocês, tá bom? Vocês não precisam ficar enchendo o celular dos pais de vocês ou de vocês tirando cópias não, tá bom? Tirando fotos não, ok? A princípio, eu acho que era só essa informação. Ah, sim. Aí na quarta-feira eu vou sempre passar um conteúdo de explicação, de reforço, seja ele por vídeo, seja ele um texto, que não vai ser longo, podem deixar. E na quinta-feira vai ser sempre atividade, tá? Por exemplo, se eu falei de palavra composta na quarta-feira, na quinta-feira vai ter exercício sobre palavra composta. Ah, professora, onde vai estar esse exercício? Pode ser que ele vá no PDF, se ele for curtinho, pode ser que ele vá para o Google Forms. Então eu vou passar o link do Google Forms para vocês fazerem. Ah, professora, mas aí se você vai passar a atividade no Google Forms, quer dizer que a gente não vai assinar presença nesse dia, no formulário? Só de vocês fazerem a atividade no Google Forms já é uma maneira de eu saber que vocês participaram da aula neste dia, ok? Agora tentando tranquilizar, né, as mensagens de vários pais e responsáveis que entraram em contato comigo, eu sei que vocês estão com problemas para estarem acessando neste momento, então assim, nós não vamos ser aquelas pessoas, aqueles professores que vão ficar ignorando os problemas. Então assim, quem não pôde acessar ainda, quem não assistiu, né, assistir, quem não teve contato, não viu as matérias, né, da primeira semana de aula, nem da segunda, tá chegando agora e tal, este vídeo de hoje serve para fazer um resumo, né, como eu disse, da aula 1 e 2. E a partir daqui tentem sempre ficar de olho nos vídeos ou no grupo, né, no grupo principalmente. Mas eu digo assim, pediu para ir no vídeo, vão ao vídeo, tá, que é para vocês não perderem nada. Pediu para fazer cópia? Façam cópia, que é para vocês não perderem nada, ok? Combinado? E qualquer problema que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tá bom? Comigo, com a direção, com a coordenadora pedagógica, principalmente. E nós vamos dar conta deste grande desafio que vai ser a aula, né, neste ano de 2021, tá bom? Bom, vamos começar então, depois deste vídeo que era só uma introdução, né, acabou ficando longo, enfim. O texto da aula 1
é o texto Prometeu. Esse texto é um texto de um gênero textual que se chama mito. Professor, o que é gênero textual? De uma maneira simples, para vocês entenderem. Gênero textual é um tipo, um modelo, um formato de texto, né? Existem vários gêneros textuais e com certeza vocês já tiveram contato com vários deles. Por exemplo, a carta é um tipo de gênero textual. O poema é outro tipo de gênero textual. Receita é outro tipo de gênero textual. Às vezes você tá assim em casa, você nem... Nossa, receita é um tipo de texto? Gênero textual? Aí nós temos também o texto jornalístico, publicitário, as lendas e por aí vai. Então, a prosa, né? Também tem um que eu gosto muito que é a crônica. Então, assim, vocês vão ter contato, né, ao longo do ano com vários tipos de gêneros textuais e eu escolhi os mitos e lendas para nós iniciarmos este nosso ano letivo, porque ele trata muito da oralidade. Por que mito? Essa palavra lembra o que para vocês? Mitologia grega, já ouviram falar? Grega, romana, por exemplo, Hércules, já ouviram falar? Dos 12 Trabalhos de Hércules, que é um livro, tem filme também, desenho da Disney. Tem também a Medusa, já ouviram a história da Medusa, que é aquela mulher que tem uns cabelos com cobras e quem olhasse para ela viraria pedra. Então puxem aí pela memória de vocês, com certeza vocês já assistiram ou já ouviram falar em algum tipo, né, de mito. Neste caso, né, o mito de Prometeu é um mito da mitologia grega e, assim, eu gosto muito de mitologia grega porque desde pequena eu assistia Cavaleiros do Zodíaco. Hoje em dia existe reprise, existe na Netflix e tal. Espero que vocês gostem porque é muito interessante. E se não gostarem, não tem problema também. Mas o que acontece? Então, assim, eu sempre me interessei, comecei a me interessar porque lá pelos 9 anos, né? Hoje em dia eu estou com 35. Então, nos meus 9 anos, quando começou a passar na televisão, eu comecei a me interessar pelo tipo de história que eles contavam. E aí eu fui crescendo, fui estudando, na faculdade eu vi outros tipos de mitos e na televisão também passavam alguns filmes, então assim, eu acho bem interessante. A narrativa é muito interessante, porque, assim, eu vou falar da característica pra vocês já, né, dos mitos, mas as histórias, né, que são contadas também são muito interessantes. Então eu vou ler pra vocês aqui o texto Prometeu, e aí eu vou fazendo os comentários, tá bom? Este vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque é um resumo de 2 aulas, mas pra vocês que não conseguiram pegar ou entender, né, não conseguiram pegar as atividades, ou não conseguiram entender a partir do que foi passado, ou por causa de algum problema na internet, enfim, que nós sabemos que, né, que é muito difícil, essa coisa também de ter que pegar o celular emprestado com o pai, mãe, enfim. Então vocês prestem bastante atenção para vocês não perderem nada, tá bom? Dessa explicação. Então, é o mito, né, de Prometeu. Prometeu era um jovem titã. Embora soubesse que o soberano dos céus se irritava quando lhe faziam perguntas muito diretas, não hesitava em confrontá-lo sempre que queria saber alguma coisa. Certa manhã, dirigiu-se a Zeus e disse: Ó grande senhor dos raios, não compreendo o seu propósito. O senhor colocou a raça humana sobre a terra, mas insiste em mantê-la na ignorância e na escuridão. Da raça humana cuido eu, respondeu Zeus. O que você chama de ignorância é inocência. O que você chama de escuridão é a sombra da minha vontade. Os mortais estão felizes como estão e foram concebidos de tal forma que vão continuar felizes até que alguém os convença do contrário. Para mim, esse assunto está encerrado. Mas Prometeu continuou. Olhe para a terra, olhe para os homens. Por que o Senhor se recusa a dar aos homens o dom do fogo? Zeus respondeu. Por acaso você não sabe, jovem Prometeu, que para cada dom existe uma punição? É assim que as moiras fiam o destino, ao qual até mesmo os deuses devem se submeter. Os mortais não conhecem fogo, é verdade? Nem os ofícios que dele advêm. Por outro lado, também não conhecem a doença, a velhice, a guerra, nem aquela peste interior chamada preocupação. Acredite em mim, eles estão felizes sem o fogo, e assim devem permanecer. Prometeu
não se deu por satisfeito. Na madrugada, levantou-se de seu sofá e, pé ante pé, atravessou o Olimpo. Segurava um caniço, dentro do qual havia um pavio de fibras secas. Assim que chegou à beira do monte, esticou o braço em direção ao horizonte leste, onde brilhavam os primeiros raios de sol, e deixou que o pavio se acendesse no fogo. Em seguida, escondeu o caniço em sua túnica e desceu à terra. De início, os homens ficaram muito assustados com o presente. Eles agradeceram a Prometeu e pediram que ele levasse o presente de volta, mas Prometeu buscou a carne de um cervo, caçado recentemente, e a segurou sobre o fogo. Quando a carne começou a assar e a crepitar com seu cheiro delicioso, as pessoas se deixaram levar pela fome e se lançaram sobre o assado, devorando-o voluptuosamente e queimando suas línguas. Isto que trouxe de presente chama-se fogo, explicou Prometeu. Trata-se de um espírito indomável, um pequeno irmão do sol. Mas se for tratado com cuidado, poderá mudar a vida de toda a humanidade. Algum tempo depois, Zeus olhou do alto do Olimpo e ficou perplexo. Tudo havia mudado. Os homens haviam deixado suas cavernas. Zeus viu cabanas de lenhadores, fazendas, vilarejos, cidades muradas e até mesmo um castelo ou dois. Os homens cozinhavam os alimentos e carregavam tochas para iluminar seu caminho à noite. No interior de oficinas flamejantes, fabricavam coxos, quilhas, espadas e lanças. Construíram navios e costuravam velas, ousando-se aproveitar da fúria dos ventos para se locomover. Usavam capacetes e travavam batalhas montados em bigas, assim como faziam os próprios deuses. Zeus ficou muito furioso. Imediatamente apanhou o maior raio de que dispunha. Se eles querem fogo, disse a si mesmo, então fogo eles terão. E muito mais do que pediram, o transformar aquele mísero planeta que eles chamam de Terra em um monte de cinzas. Mas de repente, uma ideia surgiu em sua mente e Zeus abaixou o braço. Além da vingança, prosseguiu: quero diversão. Que eles se destruam com suas próprias mãos e suas próprias descobertas. Vai ser um espetáculo longo, muito interessante de se ver. Deles posso cuidar depois. Meu assunto agora é com Prometeu. Zeus chamou sua guarda de gigantes e ordenou que eles prendessem Prometeu, levassem-no até o Cáucaso e o amarrassem ao pico de uma montanha com correntes tão fortes, especialmente forjadas por Hefesto, que nem um titã em fúria seria capaz de arrebentá-los. Feito isso, chamou 2 abutres e mandou que eles comessem lentamente o fígado daquele obstinado amigo dos mortais, ou seja, de Prometeu. Os homens sabiam que algo terrível acontecia no alto da montanha, mas não sabiam exatamente o que. O vento uivava como um gigante atormentado e às vezes gritava como as aves de rapina. Prometeu permaneceu ali durante muitos séculos, até nascer outro herói suficientemente corajoso para desafiar os deuses. Esse herói foi Hércules, que subiu até a montanha, cortou a corrente que prendia Prometeu e matou os abutres. E é isso aí. Gostaram do texto? Algumas palavrinhas talvez vocês não entendam, né? O meu notebook tá com problema, ele tá com uma lista enorme, assim, uma faixa, né? Na vertical. Então algumas vezes eu tenho que chegar muito perto para poder ver, porque é uma linha preta assim e não é fininha, então às vezes atrapalha a leitura. Ave de rapina, que diz ali, são as aves que comem carne, como urubus, tá? Os gaviões. Então essas são aves de rapina, que eram as aves que estavam comendo, né, o fígado do Prometeu. Diz o texto que ele passou séculos ali. Um século são 100 anos, então se ele passou séculos, no mínimo, né, mais de 2 séculos, 3 séculos foi, né? Seriam 200, 300 anos. Não diz ali quantos, mas seriam vários. Zeus, né? Zeus é considerado o deus dos deuses. E ele ficou muito irritado porque Prometeu entregou o fogo, né, para a humanidade. Este mito, ele lembra um pouquinho da história que nós temos, né, que nós conhecemos da Bíblia, que é sobre a criação do universo e o castigo que Deus aplica a Adão e Eva por conhecerem a verdade, né? Eles são expulsos do paraíso. Então, Zeus diz ali que se os homens
conhecessem o fogo, eles iam ter doenças, preocupações e tal. E isso lembra muito a questão do paraíso, né? Porque até Eva dar a maçã pro Adão, eles não tinham problemas com nada, eles eram inocentes, enfim, viviam tudo uma perfeição. Então, o mito, né, ele tem como uma das características que eu vou falar melhor pra vocês, ele tem essa principal característica de tentar contar a origem de alguma coisa, tá? A origem do universo, a origem do fogo, a origem da sabedoria e por aí vai, ok? Então, como eu disse pra vocês, né, ave de rapina é um tipo de ave carnívora, como águias, gaviões, urubus. Advém, que também está no texto, significa, né, resulta, tem como consequência. Biga são aqueles carros, né, com duas rodas que aqueles romanos, gregos, o pessoalzinho com aqueles galinhos, né, de louro, se não me engano, aqui na orelha, eles iam lá e ficavam fazendo lutas, né, com esses carrinhos. Depois vocês pesquisem aí na internet. Isso que eu fiz assim, são eles com um chicotinho, né? O carro tem duas rodas, tipo mais ou menos assim de bicicleta, e o cavalo, né, sai puxando. E eles com um chicote na mão. Caniça, vocês sabem. Geralmente ela é utilizada para pescar. É a mesma coisa, né? Assim, que vara de pescar, desde que essa vara seja de bambu. Crepitar, que era o servo que quando estava assando no fogo estava crepitando, né? É estalando, tá? Quilha é uma peça básica que construiu os cascos das embarcações. E voluptuosamente é assim, prazerosamente, velozmente, no caso, no contexto, eles estavam provando o servo, né, que eles antes comiam cru, de uma maneira assim muito voraz, muito rápida e se deliciando, tá bom? Por isso que é essa palavra voluptuosamente. Agora falando das características dos mitos. Os mitos são narrativas criadas por sociedades humanas para explicar a origem, né, como eu disse, né, do universo, da humanidade, a vida, a morte, sentimentos, o comportamento humano, os fenômenos da natureza. Além dessa função de explicar o mundo, os mitos também servem como exemplos de vida para as pessoas dessas sociedades. Nos episódios mitológicos há sempre a presença de um deus, ainda que ele possa não ser o personagem principal. O texto narrativo, aí nós vamos começar agora esta questão, né, de narração. Alguém contou este mito, certo? Eu li para vocês, mas ele é um mito bem antigo e ele foi narrado, contado pela primeira vez há muito tempo. E eu li esta narração para vocês. O que é a narração? A narração é quando você conta, né, uma história, seja ela verdadeira ou não, tá? Antigamente essas histórias elas eram contadas apenas pela oralidade, porque a escrita ainda não existia. Então, muito tempo depois é que eles começaram a passar, né, a história contada oralmente para o papel, né, para as pedras primeiro, e depois para os papéis, para os papiros, né, até chegar nos livros, né, que nós temos hoje, inclusive digitais, e por aí vai. Isso só por curiosidade mesmo, né, que eu tô falando pra vocês. Mas, então a narração, né, deixa eu ver aqui que eu acho que eu me perdi. Isso. O texto narrativo não pode ser determinado sem que exista um foco narrativo, ou seja, alguém que possamos identificar como a voz do texto. Entretanto, não devemos confundir o autor. Muitos alunos fazem isso. Às vezes eu coloco assim, quem é o narrador do texto? E aí o aluno vai lá perto do título, vê o nome do autor e coloca como resposta. Autor é quem criou, né, o texto, a história. Quem teve a autoria, né? E narrador é aquela voz que nós identificamos que está contando no texto. Mas, professora, como assim aquela voz? É aquela pessoa que, digamos assim, aquela voz que está contando tudo sobre o texto e você identifica se ela está contando porque ela sabia da história, só porque ela ouviu falar ou porque ela participou também, tá?
Então eu vou explicar para vocês os tipos de narradores certinhos. Todas as histórias que lemos, ouvimos ou escrevemos são contadas por um narrador. Nos exercícios de leitura, assim como nas experiências da escrita, é fundamental saber identificá-lo. De maneira geral, podemos distinguir 3 tipos de narrador, tá? Ou seja, 3 tipos de foco narrativo. É o narrador-personagem, o narrador-observador e o narrador onisciente. O narrador-personagem é um dos personagens da história, ou seja, ele é narrador e personagem ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu tivesse participado dessa história ali que foi contada, e eu estivesse contando, eu seria narradora personagem, tá? Neste caso, a história ela é narrada sempre em primeira pessoa. Como assim, professora? A primeira pessoa. A primeira pessoa, né, na conjugação é eu, a segunda tu, a terceira ele. Do plural, do singular. Singular, né? Eu, tu e ele. E nós, vós, eles são a primeira, segunda e terceira do plural, tá? Então, se eu estou contando uma história, uma narrativa na primeira pessoa, eu vou contar dizendo eu, meu, eu estava, eu fui, eu vi. Todos os verbos vão ser conjugados com a minha participação naquele texto. Por exemplo, ali no texto do Prometeu, nós não ouvimos, nós não lemos nada como eu discuti com Zeus, eu levei o fogo e fui, fomos obrigados a fazer isso. Não tinha nenhum verbo que mostrasse que o narrador estava participando da história. Então, nós já podemos começar identificando que o narrador ele não é personagem. Inclusive, isso é uma das perguntas que eu faço mais abaixo na atividade, né? Que eu já postei o gabarito para vocês no PDF da aula 2. Então, não tem problema eu estar falando agora. Então, deu para vocês entenderem o narrador-personagem? Se vocês não entenderem, vocês podem me chamar no privado e me perguntar, tá bom? Novamente. E aqui nós temos um exemplo de narrador-personagem, tá? Que não é um exemplo do texto. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei... Quem tá dizendo que encontrou? A pessoa que tá na história. Ela diz, encontrei, eu encontrei. Se é eu, né, no caso, então é narrador de primeira pessoa. Encontrei num trem um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista, cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. Ou seja, o tempo inteiro este narrador ele está dizendo que ele participava, né, ativamente da narração. Então este é um exemplo de narrador na personagem, tá? Agora, o segundo tipo de narrador é o narrador observador. Ele apresenta um texto narrado em terceira pessoa. Primeira, eu. Segunda, tu. Terceira, ele. Ali, no caso, né, pode ser eles ou eles. Pode ser a terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Este narrador observador, você já sabe que é o que está, né, prestando atenção em tudo. Este narrador observador é alguém que conhece a história e por isso recebe o nome de observador. Nesse caso, o narrador não participa da história e está fora dos fatos, ou seja, ele não é um personagem, ele não participa, ele nunca vai contar a história se incluindo. Se ele se incluir na história, ele deixa de ser o observador e vai ser o narrador personagem, tá? Exemplo de narrador observador. O cavalo e o burro seguiram juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse... Vocês podem notar que ele está sempre falando dos outros personagens. Este trecho, depois eu vou passar para vocês ele na íntegra, é de uma fábula sobre o burro e o cavalo, em que eles têm uma discussão porque o burro está carregando 8 cestos, né, que chama ali de arroba, e o
o cavalo só carrega, acho que 4. Então eles começam a discutir porque um acha injusto, né? Tá carregando tanto e o outro acha injusto porque um é burro, então ele que carrega, enfim. Depois eu vou passar pra vocês, é bem engraçado. E aí o que acontece? O narrador, ele sempre fala deles. O cavalo contente da vida. Quem estava contente da vida? Ele, o cavalo. Folgando com uma carga de 4 arrobas apenas. E o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse. Quem parou e disse? Ele. Que ele? O burro, tá? Então, nisto, vocês podem reparar que este narrador, ele está observando, mas ele não está fazendo parte da história. Por último, o narrador onisciente. Devemos atentar ao conceito da palavra onisciente. Onisciente, não sei se vocês já ouviram esta palavra em algum outro momento da vida de vocês. Eu conheci essa palavra pela primeira vez indo à igreja, né? Porque Deus é onisciente, onipresente. Então, onisciente é aquele que tudo vê, né? Onipresente é aquele que está em todos os lugares. Eu acho até que eram três termos que atribuíam a Deus, e agora eu só lembro desses dois, mas tudo bem. Como Deus é onisciente, já engloba tudo. É aquele que tudo sabe, né? Então, o narrador onisciente é justamente com esse intuito. É aquele que tudo sabe, que tudo vê. Então, se ele tudo sabe, ele tudo vê, ele é capaz, inclusive, de saber até conhecer os pensamentos dos personagens. Então, assim, ele consegue colocar na narrativa dele até a reflexão que o personagem esteja fazendo. Ele consegue não só observar, mas conhecer detalhadamente, né, o que cada personagem pensa, o que cada personagem gostaria que acontecesse, tá? E o texto, né, narrado desta forma, deixa eu ver aqui. É que ele conhece toda a história, também possui conhecimento sobre todos os personagens, como eu falei, e seus pensamentos e sentimentos, passado, presente e futuro. E tudo isso o personagem, né, um narrador onisciente, ele consegue saber o que vai acontecer, como alguém vai agir, tá? Ele pode ser narrado tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. Então, assim, ele vai ser narrado em primeira pessoa quando ele citar um pensamento de algum personagem. Por exemplo, tá lá o texto e aí ele diz: e fulano pensou consigo, como eu queria que isso mudasse. Quando ele passa essa frase assim, né, para a primeira pessoa, então ele está sendo narrador onisciente. Ou então ele narra em terceira pessoa, que como nós vimos anteriormente, né, quando nós falamos do outro, mas nesse caso sem falar do pensamento dessa terceira pessoa. Um exemplo aqui, né, que eu dei no PDF da primeira aula foi: um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dele. Mas estas rosas eram. Rosadas, pequenas, perfeitas, eram. Olhou-as com incredulidade. Eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria. Suas como nada até agora tinham sido. Um trecho, né, da imitação da rosa de Clarice Lispector. Né, a questão assim de receber, né, a rosa, e aí a pessoa que recebeu, né, nossa, achou aquilo tão seu como nunca nada tinha sido tão seu. Então ali ele coloca o pensamento, né, que essa pessoa teve quando recebeu essas rosas, né. E aí foi onde eu perguntei pra vocês, no texto Prometeu, qual é o tipo de narrador que conta a história, qual é o enredo, quem são os personagens e qual é o tempo e espaço em que ocorre. Narrador, né, nós já vimos que são 3 tipos: narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. E aí, enredo. Professora, o que é um enredo? Enredo vai ser sobre o que fala a história. Não tem samba-enredo? Qual é o samba-enredo da escola este ano? Né? Este ano nós não tivemos carnaval. Mas, não, este ano tal escola está falando sobre a corrupção. A escola está falando sobre educação. A escola está falando sobre emprego. Enfim,
Então, o enredo é sobre o que fala, qual é o assunto principal do texto. Então, o enredo ali, como eu coloquei no gabarito para vocês, é sobre a descoberta do fogo, né, pelos humanos e este conflito, né, entre o Prometeu e os Zeus, tá? Quem são os personagens? Aí, personagens, né, vocês sabem que são as figuras, né, físicas, digamos assim, presentes no texto, sejam eles animais ou seres humanos. Se você está falando de uma plantinha também, sua história é sobre a rosa, o cravo que brigou com a rosa, então os personagens vão ser o cravo e a rosa. Então, assim, os personagens vão ser, né, esses principais, né, que são citados durante a história, durante a narrativa. Qual é o tempo e espaço em que ocorre? Tempo e espaço nós podemos falar, né, nessa questão de tempo presente, passado ou futuro. Se estiver dizendo que foi, isto ocorreu no século tal, aí você vai lá e identifica qual é o século. Se estiver dizendo que foi no ano de, na década de 90, aí vocês vão identificar. Se não estiver dizendo isso, vocês identifiquem pelo menos se foi presente, passado ou futuro, tá? E o espaço? O espaço é o local mesmo onde ocorre. No texto fala em Olimpo e fala em terra. Olimpo era como se fosse, mais ou menos assim, né? O céu, um lugar acima das nuvens, onde ficavam os deuses, né? Gregos. E a terra era o lugar para onde eles olhavam lá de cima e viam tudo acontecendo aqui embaixo. Então se passa, né, em dois lugares, no céu, né, no Olimpo e na terra, tá? Aí eu coloco aqui, né, um resuminho para vocês sobre o que seria, né, a estrutura básica do texto narrativo, que é muito importante vocês saberem que o texto narrativo se divide em 4 partes: apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. A apresentação seria a introdução.